Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Pessoal, iniciamos hoje a leitura do livro de Levítico, e é um livro um pouco difícil, tá? Já aviso que é um livro de leitura difícil, porque diz respeito a ritos, a costumes, a cerimônias que não são tão familiares a nós. Nós já vimos que o altar estava montado ao final do livro de Êxodo, e agora nós vamos ver como é que o culto, como é que a liturgia, os ritos se desenvolveriam. No início do capítulo aqui nós vemos a questão do holocausto, que é o sacrifício de animais que eram oferecidos para perdão do pecado do povo, para aplacar a ira divina. A justiça divina diz que aquele que peca é passível de morte. Só que Deus estipulou que se um inocente morresse pelo pecador, esse pecador poderia ser perdoado e absolvido da sua culpa. A partir de Jesus, que foi o sacrifício definitivo em nosso favor, não há mais necessidade do sacrifício de animais. Mas nesse momento havia essa necessidade, até para que as pessoas entendessem a gravidade que era pecar contra Deus, a gravidade que era infringir a lei divina, que são leis de vida. Certo? Então, quando o homem infringia essa lei, ele via ali na morte daquele animal como o seu pecado era grave e o quanto ele deveria lutar para não errar novamente. Porque todo pecado, todo erro, toda falha, ela tem consequências. Então, precisamos pesar as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos e vivemos aqui na Terra tem implicações espirituais eternas. Então, precisamos realmente pensar de quem são as leis, são de Deus, então precisamos obedecer. Só um detalhe para fechar, naquela época já havia sacrifício de animais em outras culturas, em outras crenças, porém aqui o sacrifício ele não era para alimentar o Deus. Naquela época era comum sacrifício de animais, porém para alimentar a divindade. E aqui não tem esse sentido de alimento literal, mas tem o sentido de oferta, de presente a Deus, e Deus recebia essa oferta, esse presente das pessoas que o invocassem de todo o coração, do sacerdote que levasse com seriedade naquele momento o sacrifício. Ok? Que é isso, pessoal, por hoje é só. Até amanhã. Deus te abençoe.